2 dos procedimentos, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento, de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o fórum do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Inciso 3. O valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso 2º do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. Inciso 4. Desde que autorizado no contrato a citação, intimação ou notificação, far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou facsímile, ou ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. Inciso 5. Os recursos interpostos contra sentenças terão efeito somente devolutivo. Capítulo 2 das ações de despejo. Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. Parágrafo 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Inciso 1. O descumprimento do mútuo acordo. Artigo 9º, inciso 1º. Celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Inciso 2º. O disposto no inciso 2º do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo dela demonstrada em audiência prévia. Inciso 3º. O término do prazo de locação para a temporada tem sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Inciso 4º. A morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1º do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Inciso 5. A permanência do sublocatário do imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. Inciso 6. O disposto no inciso 4º do artigo 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com permanência do locatário, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Inciso 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Inciso 8. O término do prazo de locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada. Inciso 9. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou, em caso de extinção, ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Parágrafo 2º. Qualquer que seja o fundamento da ação, dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. Parágrafo 3º. No caso do inciso 9 do parágrafo 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se dentro de 15 dias concedidos para desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial, que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso 2º do artigo 62. Artigo 60. Nas ações de despejo,
fundadas no inciso 4º do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47 e inciso 2º do artigo 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Artigo 61. Nas ações fundadas no parágrafo 2º do artigo 46 e nos incisos 3º e 4º do artigo 47, se o locatário, no prazo de contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando o prazo de 6 meses para a desocupação, contados da citação, e impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido o mandado de despejo. Artigo 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. O pedido de rescisão da locação poderá ser acumulado com o pedido da cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Nessa hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado com a inicial. O cálculo discriminado do valor do débito. Inciso 2º. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação, efetuando no prazo de 15 dias contado da citação o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial incluídos. Alínea A. Os aluguéis e acessórios da locação, que vencerem até a sua efetivação. Alínea B. As multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis. Alínea C. Os juros de mora. Alínea D. As custas e os honorários do advogado, do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se do contrário não constar disposição diversa. Inciso 3º. Efetuada a purga de mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá contemplar o depósito no prazo de 10 dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador. Inciso 4º. Não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Inciso 5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los, desde que incontroversos. Havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda de mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Artigo 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandato de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. O prazo será de 15 dias. Se, alínea A, entre a citação e a sentença da primeira instância houverem decorridos mais de 4 meses, ou, alínea B, o despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º ou no parágrafo 2º do artigo 46. Parágrafo 2º. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Parágrafo 3º. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público,
bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4º do artigo 9 ou no inciso 2º do artigo 53, o prazo será de 1 ano, exceto no caso em que, entre a citação e a sentença de primeira instância, houver decorrido mais de 1 ano, hipótese em que o prazo será de 6 meses. Parágrafo 4º. A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Artigo 64. Salvo as hipóteses das ações fundadas no artigo 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 meses, nem superior a 12 meses de aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. Parágrafo 1º. A caução poderá ser real ou fiduciária e será prestada nos autos da execução provisória. Parágrafo 2º. Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar em ação própria a diferença pelo que a exceder. Artigo 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. Parágrafo 1º. Os móveis e utensílios serão entregues à guarda do depositário, se não os quiser retirar o despejado. Parágrafo 2º. O despejo não poderá ser executado até o 30º dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. Artigo 66. Quando o imóvel for abandonado após a ajuizada ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Capítulo 3. Da ação de consignação de aluguel e acessórios da locação. Artigo 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, mediante consignação, será observado o seguinte: inciso 1. A petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo artigo 282, Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação, com indicação dos respectivos valores. Inciso 2. Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar depósito judicial, da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. Inciso 3. O pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos. Inciso 4. Não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários de 20% dos valores dos depósitos. Inciso 5. A contestação do locador, além da defesa do direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato. A linha A. Não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida. A linha B. Ter sido justa a recusa. A linha C. Não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar de pagamento. A linha D. Não ter sido o depósito integral. Inciso 6. Além de contestar o réu, poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Inciso 7. O autor poderá complementar o depósito inicial, no prazo de 5 dias, contados da ciência do oferecimento da resposta, com um acréscimo de 10% sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, de 20% sobre o valor dos depósitos. Inciso 8. Havendo na reconvenção cumulação de pedidos de rescisão da locação e cobrança de valores objeto da consignatória, a execução
somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia.